Bom dia a todos. O mais interessante do direito é você ver o direito acontecendo e você ver o direito evoluindo, né? Já estamos aqui no 7º Adit Juris, e eu que tive a oportunidade de participar de todas as edições. Lembro que lá atrás tínhamos painéis e painéis discutindo sobre a legalidade dos condomínios de lotes, dessas novas modalidades que estão sendo hoje trazidas, né, pela legislação, que vai ser nosso tema aqui de debate e de discussão. E o interessante também de você ver essa evolução por exemplo, no que toca à oportunidade de mercado. Lá atrás, nós tivemos alguns painéis, inclusive eu tive a oportunidade de participar de um onde nós trazíamos os institutos do Estatuto da Cidade, né? Trazíamos sob esse foco de oportunidade de mercado. Naquela época, não chamou muito a atenção, talvez o mercado em evolução, não se voltou muito para esses tópicos. E hoje a gente vai falar, inclusive, até de alienação fiduciária já dentro da regularização urbana. Então, isso, para mim, é muito satisfatório, porque eu venho acompanhando como advogada de direito imobiliário, e eu costumo até brincar com alguns colegas, muito mais até de direito urbanístico, que é a minha paixão real, né? E hoje, efetivamente, nós conseguimos realmente fazer esse casamento do direito urbanístico com o direito imobiliário. Então, vamos ouvir aqui o doutor Alexandre, que vai tratar da alienação fiduciária. Bom, como muito já se falou, a Lei 13.465, de julho do ano passado, trouxe muitas modificações, e, dentre as modificações que foram trazidas, também mexeu com a propriedade fiduciária imobiliária. Foi a conversão da medida provisória 759, tudo isso já se falou muito por aqui. E, depois de muitas decisões, especialmente do STJ, tratando de temas específicos da propriedade fiduciária, o legislador trouxe algumas modificações pontuais para resolver certos assuntos desse tipo de garantia. Eu destaco alguns deles. O primeiro é sobre a intimação do devedor fiduciante. Na lei anterior, a previsão era que a intimação do devedor fiduciante seria feita pessoalmente. Com a alteração do Código de Processo Civil, ou com o Código de Processo Civil novo, esse dispositivo foi alterado para estabelecer um paralelo com a forma de intimação do processo civil. Então, o artigo 26, parágrafo 3º, A e B, faz referência expressa aos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Civil, onde regula a forma de intimação do réu. Agora passou a ser, então, ao invés de pessoalmente, quando há possível ocultação do devedor, a possibilidade de se realizar a intimação na pessoa dos familiares, ou dos vizinhos, ou do porteiro, no caso de condomínio edilício, né, a chamada intimação por hora certa. Então, aqui, você que briga muito com o seu vizinho, trata mal o seu porteiro, agora fica a dica de você melhorar o tratamento com eles, porque eles vão poder começar a receber intimação no seu lugar, né? Então, aquela pizza fria para o porteiro, é melhor pedir uma brotinho para ele, quentinha, para ele, quem sabe, te avisar de antemão que vai chegar uma intimação para você. O próximo dispositivo que eu chamo a atenção já se refere mais às hipóteses de financiamento habitacional. Aqui tem uma mudança significativa. A lei, na redação anterior, não dispunha nada semelhante, né? E nos financiamentos habitacionais, inclusive no Minha Casa Minha Vida, houve uma mudança no que se refere à consolidação da propriedade. A consolidação da propriedade agora ocorre 30 dias após o término do prazo para a purgação da mora. Então, o devedor fiduciante tem 15 dias para purgar a mora. Terminado esse prazo de 15 dias, começa a contar o prazo de 30 dias para o credor poder consolidar a propriedade. Então, só depois de 45 dias da intimação do devedor é que o credor vai poder consolidar a propriedade, tá? E ao devedor fiduciante é possível purgar a mora até o dia da consolidação da propriedade. Então, ele tem
não só os 15 dias para purgar a mora, mas até o data da consolidação da propriedade, ele tem a possibilidade de purgar a mora. Mais uma alteração, está no 27, parágrafo 2A. Também a lei anterior, na forma anterior, não estabelecia nenhuma referência. E agora traz a necessidade de se dar notícia ao devedor fiduciante das datas, horários e locais onde serão realizados os leilões. A lei não estabelece antecedência mínima para isso, então o contrato deverá estabelecer, e evidentemente é razoável que se pense numa data ou num prazo elástico para que não haja depois alegação por parte do devedor fiduciante de que houve cerceamento de defesa nesse aspecto, né? Outra alteração está no parágrafo único do artigo 24. Aqui eu acho que o legislador foi adiante demais, mas ele mexeu no valor que vai ser estabelecido para o primeiro leilão. Na redação anterior, as partes estabeleciam e ainda estabelecem o valor que será atribuído ao imóvel. Só que agora, no primeiro leilão, o lance inicial será o maior valor entre o valor venal de referência e o valor atribuído pelas partes por imóvel. Alguns municípios, e é o caso da cidade de São Paulo, eu não sei aqui em Salvador, talvez o Giovanni possa me ajudar, mas existe um lançamento específico de um valor considerado pela prefeitura como um valor que aquele imóvel teria no mercado. Lá a gente chama valor venal de referência, foi esse o termo também que entrou na lei, e esse valor é fornecido pela prefeitura. Então, o valor base para o primeiro leilão será o maior valor entre aquele estabelecido pelas partes, como o valor do imóvel, e o valor venal de referência. Uma outra modificação é só uma questão de ajuste para ficar congruente. Caso não seja alcançado, e essa é a referência do artigo 27, parágrafo 1º, caso não seja alcançado o valor estabelecido para o primeiro leilão, realiza o segundo. Aí ele faz uma modificação nesse artigo só para dizer que o valor é o parágrafo 1º do artigo 24. Aqui também uma inovação pela lei. No artigo 27, parágrafo 2º-B, não havia essa referência no anterior, passou até agora. É garantido ao fiduciante o direito de preferência de adquirir o imóvel pelo valor da dívida, né? Então, até o segundo leilão, é garantido ao devedor fiduciante a possibilidade de adquirir o imóvel pelo valor da dívida. Em São Paulo, eu vejo alguns registradores que têm evitado o registro de alguns contratos de alienação fiduciária onde os devedores estão renunciando ao direito de preferência. Alguns entendem que é um direito que não pode ser renunciado pelo devedor, outros entendem que é possível renunciar, né? Tendo em vista que é uma garantia real, cuja execução é muito, vamos dizer assim, de certa forma violenta, talvez seja razoável manter a possibilidade de não renúncia pelo devedor fiduciante desse direito de preferência. Aqui é só para a gente poder visualizar um pouco melhor como é que ficou a questão da execução. No primeiro quadro, refere-se só aos financiamentos habitacionais, inclusive Minha Casa Minha Vida, onde o devedor tem 15 dias para purgar a mora e a consolidação da propriedade ocorre só 30 dias depois de transcorrido aquele primeiro prazo. Então, ali é só para programas habitacionais. Todas as outras modalidades de obrigações garantidas pela propriedade fiduciária não vão observar aquilo, vai observar o termo anterior da lei. Então, a execução fica igual. E agora, aqui, para todos os tipos, inclusive o programa habitacional, o devedor tem o direito de preferência na aquisição do bem pelo valor da dívida, né? Até quando ocorrer o segundo leilão. Havia uma discussão muito grande, né, enquanto vigorava. O Marcelo chegou, agora já me desconcentrou, porque eu sei que vai fazer pergunta. A pergunta é só para eles, não é para mim, tá? Já marquei uma reunião no seu escritório para você fazer a pergunta só entre mim e você. Bom, na redação anterior, a lei previa a possibilidade de se aplicar subsidiariamente o Decreto-Lei 70. O Decreto-Lei 70 se refere a
Operações Imobiliárias do Sistema Financeiro da Habitação, e lá pelas tantas prevê a possibilidade de fazer execução extrajudicial de hipoteca. O STJ teve muitas decisões a esse respeito e começou a aceitar a possibilidade de se aplicar efetivamente o procedimento de execução do Decreto-Lei 70 nas execuções da propriedade fiduciária. E no artigo 34 do Decreto-Lei 70, há a possibilidade do devedor hipotecário, até a assinatura do auto de arrematação, purgar a mora. Faz um certo sentido, porque o credor hipotecário mantém até o momento em que transfere, ou pelo menos que tem o título para transferência para o novo adquirente, ele mantém a propriedade. Não faz muito sentido na propriedade fiduciária, que ainda que em caráter resolúvel, quando faz o registro do contrato, transfere a propriedade para o credor. Ele deixa de ter a propriedade plena do bem. O artigo 39, inciso 2º, agora passou a ter uma nova redação. Achei curiosa a redação, porque ao invés de revogar aquele dispositivo, ele, eu acho que quis dar um recado para os tribunais. Ele faz o seguinte, que as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei 70 aplicam-se exclusivamente aos procedimentos de execução hipotecária. Não precisava estar dentro da propriedade fiduciária uma referência de que aquele procedimento só se aplica à execução hipotecária, porque, afinal de contas, são institutos diferentes. Uma outra alteração que é importante mencionar está no parágrafo 1 do artigo 30 e refere-se à eficácia da execução da propriedade fiduciária. É interessante esse dispositivo porque, exceto no que se referir à intimação do devedor, todos os demais assuntos relacionados à forma de execução, ao valor, às disposições contratuais, se resolverão em perdas e danos. Isso é para garantir um pouco mais de fluidez na execução da propriedade fiduciária, garantir continuidade nesse procedimento de execução e dar mais garantia ao adquirente, ao terceiro que eventualmente quiser licitar e adquirir. Então, exceto quando se referir à intimação do devedor, e aí eu vejo dois momentos, a intimação para purgar a mora e também a comunicação das datas da execução dos leilões, exceto nessas duas hipóteses, todos os outros pontos relacionados a eventuais controvérsias desse tipo dentro do contrato serão resolvidas em perdas e danos. E, por fim, a questão da taxa de ocupação, também é uma mudança em termos cronológicos. Na redação anterior, era exigível a taxa de ocupação desde o momento em que o imóvel fosse alienado no leilão até a emissão na posse do fiduciário ou do terceiro adquirente. Agora mudou para que seja também pago na base de 1% ou fração, mas desde a data da consolidação da propriedade até o momento em que o credor vier a ser emitido na posse ou também do terceiro que eventualmente adquirir. Essas foram as alterações que eu entendi que eram pertinentes a gente conversar. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição dos senhores. Obrigada, doutor Fábio. Quando eu leio a lei no aspecto da alienação fiduciária, pegando aí seu gancho de que houve um recado aos tribunais, o que o senhor acha que foi, eu tenho certeza. A sensação que eu tenho é que o legislador ele colheu todas as matérias em discussão no judiciário e tentou dar uma maior proteção ao mercado, me parece que foi exatamente isso. Seguindo ao nosso painel, embora, na verdade, a gente está tratando aqui dessas novidades, embora sem muito liame de alienação fiduciária direto para direito de laje, que vai ser tratado por doutor Fábio, eu já lanço até uma provocação, já para o final, sobre utilização da alienação fiduciária no direito de laje, nesse direito que já nasceu com o DNA aí meio comprometido, se é direito de superfície, se é o direito realmente real que o legislador determinou. Já estou antecipando as suas perguntas, viu, doutor Marcelo? Bom, pessoal, boa tarde já, Prometo tentar não me estender tanto para que a fome não assole vocês.
Queria só dizer da minha satisfação de, como membro da ADIT, estar em mais um evento brilhante. Para mim, o ADIT Júris é o melhor evento da área imobiliária no Brasil, mais completo em todos os sentidos. E para mim, uma felicidade maior ainda de estar na Bahia. Hoje me considero meio baiano, tenho grandes amigos aqui. Tenho certeza que vieram só para me vaiar aqui, mas enfim. Meus amigos Carlos Onofre, Abílio. Amélia não, que é um doce, mas os outros, enfim. Mas dizer que é realmente uma felicidade estar aqui. Parabenizar mais uma vez o pessoal pela iniciativa do Ibrahim. Acho que também beberam muito do IBDI aqui, que é uma inspiração que a gente está tentando levar para o Ceará e que tenha muito sucesso. Bom, esse painel acabou sendo uma sugestão. Eu tinha até dado também a época da gente falar das novidades da lei, apesar de não terem muitas correlações, né? Tem, mas não tantas. E a mim caiu de falar sobre o, digamos, primo pobre desses institutos, tá certo? Porque muita gente pode pensar que, por ser um instituto que mexe com laje, com valores menos representativos, não sejam importantes e não possam implicar em grandes possibilidades para o nosso mercado. E é isso que eu vou tentar aqui, de alguma forma, desmistificar, tá certo? Bom, a gente já foi falado aí com relação aos tipos de institutos que foram criados, né, pela 11465. Eu ousaria dizer que a 11465 vai ser para os próximos 10 anos o que a 10931 foi para alguns anos atrás, certo? Porque veja que ela criou alguns institutos e alguns ela os amadureceu, né? Na casa da alienação fiduciária, muita coisa foi resolvida porque a lei passou por teste. Olha, Alexandre, e se viu alguns problemas. Estava conversando com o professor Chalub dia desse, ela para mim ainda não resolveu o problema. Ela ficou tão forte o Instituto da Alienação Fiduciária que a questão dos financiamentos para operações de não de aquisição direta de imóvel não foi resolvida ainda. Apesar de estar no projeto de lei do professor Chalub, não passou. Mas isso mostra o quanto a gente vem amadurecendo. E se criou outros institutos para resolver, e a laje é um deles. Tá? A laje, e aí eu acho que o legislador foi extremamente, apesar de pode não ter usado o termo técnico mais adequado, mas foi extremamente feliz, porque quando se fala da expressão laje, não há dúvida do que seja, né? Então, era um patrimônio que estava fora do que chama-se do direito do asfalto, né? Às vezes a gente não olha para o que está fora do ordenamento jurídico, e por conta disso se gerava uma série de problemas. Não se podia ter sucessão, não se podia deixar esse patrimônio, não se podia regular. Aliás, existem experiências, mas aí, tanto experiências felizes como infelizes, onde esse patrimônio, ora era controlado de alguma forma por ONGs, né? A gente via em favelas, o pessoal fazia meio que, às vezes, de cartório, ou por milicianos e pela bandidagem no dia a dia, o que era um problema, né? E acho que a legislação, quando trouxe o chamado REURB, né, ela tentou já resolver várias partes desse problema. Então, o que foi que aconteceu na nossa parte? Já foi falado um pouco aqui sobre o REURB. Criou-se 2 tipos de programa de regularização urbana, o REURB-S, de social, e o REURB-E, de especial. Qual é a grande diferença de um para o outro? No REURB-S, há uma mitigação das exigências para que se possa regularizar um dado bem. Seja uma laje, seja um condomínio de lotes, seja qualquer tipo de instituto que veio com a lei nova. Enquanto no REURB-E, você pode regularizar, mas dentro, em tese, de condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, e ainda observados os ditames urbanísticos de cada localidade. Tá certo? Então, a gente viu o quê? O que veio com o REURB? Instrumentos de regularização, nós já falamos. Regularização de legislação fundiária. É um tema que não foi falado aqui no ADIT Júris, mas a legislação fundiária de bens não urbanos também é um capítulo à parte, merece ser estudado, porque criou um mundo de oportunidades, certo? Criou o direito de laje, condomínio de lotes, já foi falado, e condomínio urbano simples. Como eu falei, a diferença é o favorecimento
a mitigação de exigência para os tipos de reúrbs, a gente não vai falar tanto, vai se concentrar mais aqui na questão do direito de laje. Mas aí estão algumas oportunidades e também alguns problemas que podem ser gerados em função disso aí, porque a legislação, ao meu ver, afrouxou bastante com a melhor intenção, mas pode gerar alguns problemas. Certo? O que seria a tal da laje? Alguns defendem que seria um direito de superfície em segundo grau, o tal do direito de superfície em sobreelevação, que já estaria previsto no Estatuto da Cidade, né? Já estaria previsto na parte do direito de superfície, quando fala em superfície sobre elevação, mas, ao meu ver, já estava de alguma forma previsto, mas é diferente, como o próprio, acho que o meu amigo André Abelha falou aqui, ele agora criou o liame da propriedade, tá certo? Aqui a gente tirou essa definição de um livro de um autor baiano, muito bom por sinal, que fala que a laje ou o direito sobre ela pode ser conceituado como uma nova lâmina de propriedade. Veja o termo que ele usa. Criada através da cessão onerosa ou gratuita da superfície superior ou inferior. Nós vamos ver já que isso pode fazer uma diferença muito grande, tá certo? De uma construção, seja ela sobre o solo ou já em laje, por parte do proprietário, lajeário da mesma, para o titular do novo direito. Certo? Então, há uma discussão sobre essa questão do que seja da categoria jurídica da laje, mas, para mim, criou-se uma espécie de direito de propriedade, ao meu sentido. Certo? É um direito real na qualificação como direito de propriedade. E aí algumas distinções para que a gente possa compreender o Instituto. A primeira imagem não foi muito feliz, porque não era exatamente o que eu queria mostrar. Mas aqui claramente nós temos uma possibilidade, a história de laje, e uma laje bem... Mas esse foi o objetivo, para mostrar o perigo que nós temos. E aqui o famoso puxadinho, né? São coisas distintas, tá certo? Pode parecer que estão sendo reguladas a mesma coisa, mas são reguladas de forma distintas agora. O puxadinho pode estar sendo regulado dentro do condomínio de lotes, se eu tiver saídas separadas e acessos não vinculados. A laje pressupõe sobreposição, sempre, para cima ou para baixo. Certo? Então, aqui a gente, para ficar mais fácil ainda, advogado é bicho que tem dificuldade de ver correio de engenharia, né? E peguei num livro, inclusive também, estou citando depois o autor aqui, um livro também do pessoal baiano muito bom sobre direito de laje. Daqui a pouco eu posso até citar aqui a melhor obra que eu vi tratando desse assunto. Aqui é exemplos de tipo de laje onde eu possa ter o subsolo com sobreelevação e laje infrapartição, perdoe, onde eu vou utilizar o subsolo. Ah, mas de que isso aí pode fazer diferença? Tem toda a diferença, vamos já entender daqui a pouco. Uma estrutura, por exemplo, de uma laje, aqui em Salvador é bem típico, né? Esse tipo de situação. Não é isso, meu amigo Carlos Onofre? A gente vê muito isso aqui em Salvador. E aí você pode aproveitar, às vezes, uma situação de um prédio lá em cima para ter um aproveitamento econômico embaixo com estacionamento para terceiros. Se eu estivesse na cidade alta com um negócio, na cidade baixa com outro. Tá certo? E aqui seria a laje tradicional, né? Onde eu tenho a sobreposição normal de um plano por outro. Tá certo? E aí, aqui só para mais algumas imagens de ideias do que pode ser feito. Eu posso ter uma construção base, uma nova laje, depois uma sobrelaje, posso ter a laje para baixo, posso ter a laje aqui subir e também descer. Aí o céu é o limite em termos de construções, tá certo? Uma vista superior. Bom, agora, para a gente entender quem são os agentes desse novo instituto, quem é quem nesse negócio. Proprietário, no nome já se explica por si só, é aquele que vai ser o titular do terreno onde vai se erigir a laje, né? Do terreno originário, vamos dizer assim, certo? O lajeário é o titular do direito de laje em sobreelevação para cima ou em infrapartição para baixo. Sobrelaje, a laje construída em cima de outra laje, e aí o céu, esse é o perigo, o céu é o limite
da forma com que está sendo colocado na lei, eu não preciso de autorização municipal, nem de nenhum outro tipo de autorização para regularizar a laje. Inclusive, eu coloco aqui no final uma dúvida: como é que fica o cálculo de uma questão minimamente estrutural de um negócio desse? Porque o profissional, a lei apenas fala que eu vou abrir matrícula com um pedido e um ART do profissional. Esse profissional talvez não vá ter a responsabilidade técnica pela questão da estrutura. Ele apenas vai atestar o perímetro da laje, né? Por um lado, eu estou trazendo riqueza, estou colocando bens dentro de um sistema que não existia, fazendo a riqueza circular, mas, por outro lado, eu posso criar problemas amanhã de infraestruturas sérios, né? Estamos numa cidade, Salvador, que tem uma questão de relevo muito diferenciada, e a gente vê isso no dia a dia para quem anda aí nas ruas. Fortaleza é uma cidade mais plana, a gente não sofre tanto com isso, mas Salvador é bem patente, né? Diria até latente isso aí. Tá? Laje sobre elevação já falamos, e a laje de infrapartição já falamos também. Aqui eu tentei, nós pegamos do livro, aqui, esse é o livro que eu estava comentando, Puxadinho a Digna Moradia, do ano passado, onde ele fez uma comparação que eu achei extremamente feliz entre os direitos reais de usufruição, certo? Direito real de aquisição e os direitos reais de garantia, colocando a laje aqui como direito real de usufruição, quase que dentro da lógica da propriedade. Eu diria que é um bicho híbrido, tá certo? Se a laje, e aí alguns comentários, se a laje é direito real, não tem natureza obrigacional, e por conta disso pode haver sucessão, inclusive ser deixado em testamento. Também pode ser partilhado, pode ser dividido entre marido e mulher. A história do puxadinho é ótima, né? Puxadinho sendo dividido entre marido e mulher e laje. Perigo é cair e derrubar a laje na hora da briga. Mas, enfim, agora é possível, tá certo? E aqui eu tentei fazer um comparativo, não sei se fui muito feliz, da laje com alguns outros institutos, tá certo? Você veja que na laje a gente não fala em fração ideal. Não há na laje praticamente nada, para mudar o assunto e chegar no raciocínio da fração ideal, não há no direito de laje quase nada que seja compartilhado. Não há área comum, há equipamentos comuns. O que são equipamentos comuns? O eventual canalização de água, de gás, de esgoto, mas não há áreas comuns. Não obstante o fato de que eu posso ter a entrada da laje dentro do terreno do proprietário, tá certo? Mas não há área comum e há separação de área exclusiva. Isso não há no direito de laje. Então, consequentemente, eu não tenho fração ideal. Na superfície, eu posso derivar, como a gente falou aqui anteriormente, para vários institutos, utilizando a superfície, fazendo fração ideal, né? Condomínio, por natureza, o edilício aqui falando, obviamente, ele tem fração ideal, é íncito a existência da fração ideal. Na laje, não contempla as áreas edificadas, que acabamos de falar, tá certo? No condomínio, as despesas são rateadas conforme a fração ou o critério da convenção. A única coisa que eu tenho uma obrigação a contribuir na laje é com reforma e destruição desses equipamentos incomuns. Inclusive, há um prazo de 5 anos, se for destruída a laje, para que seja reedificada, conforme prevê o 1510, agora depois dessa alteração. Tá certo? Na laje, eu tenho uma alteração separada, eu tenho uma separação total das áreas. Na superfície, não há discussão sobre o espaço aéreo, mas sim a possibilidade, por exemplo, de eu edificar, plantar, como é que ficam os frutos, como é que fica uma parte da superfície. Isso tudo pode ser segregado, na laje não. No condomínio, condomínio eu posso ter áreas comuns e áreas privativas, coisa que eu não tenho na laje. Na laje não se misturam áreas comuns e áreas exclusivas. No condomínio eu tenho essas correlações. Aqui eu apenas falo de construções verticais. Na superfície eu posso ter construções verticais, horizontais, mesmo no condomínio, certo? Outro ponto relevantíssimo.
encargos tributários. A lei nova diz que cada laje é responsável pelo recolhimento do seu imposto. Cada laje é responsável pelo recolhimento do seu imposto. Coisa diferente do que tem nos outros instrumentos. Vou correr aqui para a gente terminar. Direitos e deveres, vou passar rapidamente aqui, porque tem no final acho que está mais interessante. Cada laje cria uma nova unidade de tributação, pode construir novo direito de laje, tem o direito de fazer obras urgentes, há um direito de preferência, que é importante para cada... o titular do terreno, ele não tem a premissa de autorizar a realização de novas lajes sem autorização expressa dos outros lajeários. Ah, mas seria direito disponível? Aí nós entramos talvez na mesma discussão da questão da alienação fiduciária da renúncia, né? Eu entendo que também não seja porque eu estou influenciando com a situação de direito real de um terceiro. Então, essa tese é complicada de sustentar, até porque está na lei. Tem que ter a preferência e tem que ter a autorização expressa de todos os outros lajeários. Eu posso usar, gozar, dispor, como um direito de propriedade, tal como se fosse, desde que respeitado os direitos dos demais lajeários e o direito de preferência. Aqui está um erro. Os interditos processórios, posso reivindicar, apesar de não ter sido colocado na lei, mas é lógico, contribuir com as áreas que sirvam ao prédio, já falamos, arcar com as despesas urgentes, os tributos, o dever de edificar a laje que foi destruída, já falamos. E aí, algumas questões aqui que a gente colocou. Não precisa ter o acesso preparado. As formas de aquisição vão ser as mesmas dos outros negócios jurídicos. Eu posso fazer por ato intervivos. Se eu atribuir um valor de menos de 30 salários mínimos, posso passar sem escritura, tá certo? Posso testar, posso uso CAPI, tá certo? Posso uso CAPI. Posso desapropriar, posso aplicar na sucessão. Agora, a grande questão, e aí isso aí foi o meu amigo André Abelha que me chamou a atenção há muito tempo atrás no artigo dele, é que pode parecer o primo pobre do que a gente está falando, né? Mas, se nós, pensando aqui, por exemplo, como estruturadores de loteamento, né? No primeiro viés, vendo como problema, né? A gente tem que tentar ver como problema e como solução. Isso tem que ser pensado. Eu posso proibir, de alguma forma, num loteamento que eu vá fazer fechado, a edificação de lajes, de edículas? Nós participamos de um planejamento um dia desse no escritório, está terminando, que era feito um loteamento para uma indústria e já tinha sido pensado nos puxadinhos. Já se tinha cogitado no regulamento como ia se cobrar o condomínio depois desses puxadinhos. E aí, vou poder fazer puxadinho? Aumentar o condomínio de lote? Como eu cobro? Vou permitir uma edícula? Essa edícula pode virar laje? Como é que eu cobro também esse pessoal depois? Esse é o problema. Oportunidade, que tudo também tem oportunidade. Oportunidade de trabalho para se regularizar tudo isso. E também, ele fala que contempla espaço aéreo, público e privado. O que significa que se pode aumentar o potencial construtivo através de parcerias públicas e privadas, que hoje estão muito na moda, e pode englobar o subsolo, ele diz textualmente, de linhas férreas, metrôs, por exemplo, e a área minerária, que você pode utilizar hoje no entendimento dos mais doutos com o direito de laje. Então, abre-se aí um novo campo que ninguém estava pensando. Tá certo? Os emolumentos, há uma isenção, vamos passar, porque não tem sentido. E, por fim, os desafios. Quais os critérios que o profissional vai ter para testar a segurança dessas lajes, haja visto que eu já falei. Correlação com os outros institutos, eu vou deixar para a gente falar nas perguntas, que eu já me alonguei demais. Os cartórios poderão registrar a constituição de direito de laje sem nenhum tipo de aquiescência da municipalidade? É o que diz a lei. Como é que nós ficamos? Como é que ficam as futuras edificações? Vão ter essa liberdade do RE Urbies? E aí vai se fazer ao bel prazer? Então, pessoal, nós estamos diante aí com a lei nova de vários novos institutos que se interrelacionam. Pode parecer que não se interrelacionam, mas se interrelacionam, podem se intercambiar e podem gerar muito trabalho e muitas oportunidades para nós. Mesmo sendo um primo pobre, fazendo aqui apenas essa brincadeira como o direito de laje. Obrigado a vocês.
Então, os senhores já perceberam que o direito de laje vai permear ainda muitas e muitas discussões nossas daqui para o futuro, né? O legislador ele fez um esforço enorme de trazer 4 milhões de lajes a serem regularizados, esse é o número do Ministério das Cidades. Como eu disse antes, é oportunidade de mercado, mas, depois da exposição do Dr. Fábio, a gente reforça aquela máxima, né, de que advogado é quem acaba complicando, né, de que, na verdade, ele já nasce com uma série de controvérsias, né, até o legislador já disse, é direito real de propriedade, está dito, mas tem essas nuances quando se faz essa comparação com condomínio, com direito de superfície. E, curiosamente, principalmente com condomínio, eu fiquei lembrando do professor Washington de Barros Monteiro, se vivo fosse. Né? Acho que teria uma síncope. Né? Exatamente. Mas, enfim, vamos agora falar de um tema que eu acho que agora, esse tema é tranquilizador, né? O que veio na lei sobre o uso capião extrajudicial, justamente nos dá tranquilidade, né? Sedimenta os procedimentos. Né? Doutor Bernardo é quem vai tocar o tema. Antes, eu queria agradecer o ADIT pela parceria com o Instituto. A gente já caminha aí para o 3º ano de parceria com a ADIT. E, enfim, nossa pretensão é realmente fazer disso perpétuo, né? E também dar as boas-vindas ao Ebradim. A gente fica muito satisfeito, a gente não tem dúvida que, no momento que a gente vive hoje, de crises institucionais, a importância que é a sociedade civil organizada. Então, a gente só vai conseguir conquistar aquilo que a gente deseja por essa via. Então, realmente, a gente fomenta que isso ocorra em todos os níveis, né? É importantíssimo também as discussões locais, na escala do cidadão, mas é muito importante também o intercâmbio nacional. Então, parabéns pela iniciativa, contem conosco, o que a gente puder ajudar aí no caminho das pedras, no nosso aprendizado, a gente está à disposição, assim como para o Dr. Fábio também lá no Ceará. Era o sinal. A gente vai tratar do uso capião, né? As alterações trazidas pela Lei 13.465, e aqui também fazer um agradecimento a Dr. Carlos pelo grupo de trabalho e as contribuições que a gente pôde fazer nessa legislação. O primeiro ponto é a previsão a menção ao artigo 384. Né? A gente teve uma discussão muito grande quanto a atestar a posse, né? Que caberia ao tabelião durante diversos anos, né? Que teria se utilizado o imóvel. E como é que isso ia acontecer? Porque o máximo que ele conseguiria era ir até o imóvel e perceber que naquele momento a pessoa estava exercendo a posse, mas todo o histórico ele teria que ser construído das mais diversas formas, e o artigo 384 ele fala justamente da possibilidade de se utilizar, inclusive, imagens, as escrituras de declaração, né, elas são muito relevantes nesse processo. Então, não se tem dúvida agora, havia uma discussão muito grande da atuação do tabelião, da circunscrição, né? Então, hoje, até com o provimento 65 depois do CNJ, ficou definido que o tabelião precisa ser da circunscrição do imóvel, mas você pode fazer uma série de atas, né? E aí viabiliza que você colha esses elementos, esses indícios, nos mais diversos municípios que isso se faça necessário, e, enfim, com os elementos de prova dos mais diversos, inclusive aí o Google, você consegue verificar que a construção foi feita, há quanto tempo foi feita, né? É algo hoje já recorrente aqui na Bahia, nos mais diversos municípios. Então, o drone, né? Toda forma de prova ela é admitida. Um outro elemento trazido pela 13465 é uma correção, na verdade, porque dizia que você precisaria da prova e assinatura daqueles que tivessem
direitos averbados ou registrados no imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. E aí se esclareceu naturalmente que é ou, né? É outro fato extremamente recorrente aqui. A gente, na Bahia, todo mundo sabe, a gente tem o início da história do Brasil, então a gente tem enfiteus e aos montes, então é algo extremamente recorrente que a gente vem lidando também com isso. E aí, o tão esperado silêncio como concordância, né? Foi uma grande discussão também esse ponto, e agora vem pacificado, viabilizando sem dúvida a usucapião extrajudicial, né? Da mesma forma, eles tiraram a necessidade de manifestação expressa, né, dos titulares de direito, e tem aí um ponto relevante no provimento 65, que é complementar, né, à legislação, que fala que se o imóvel ele tiver descrição completa, individualizada na matrícula, você não precisaria da concordância dos confrontantes. Toda essa liberação que a lei traz, é lógico que no final das contas a gente quer dar segurança jurídica para os nossos clientes e, enfim, para a sociedade como um todo. Então tem que ser utilizado também com muita cautela, né? O silêncio pode, na verdade, revelar um óbito e uma sucessão para um menor, né? Então teria aí elementos que têm que ser investigados, né? A não concordância também dos confinantes também pode, na verdade, estar aí não revelando algum direito que possa existir ou algum conflito não aparente, não evidente de divisas também, né? Então é algo que a gente tem que utilizar com muita cautela. Foi muito bom desatar os nós, mas isso não deve tirar a cautela do tabelião, do registrador e, sobretudo, do advogado, que é quem está conduzindo o direito do seu cliente, né? E aí a gente tem algumas inovações também em relação aos condomínios edilícios, né? Ficou evidente que o síndico, né, que vai fazer essa manifestação, o que a princípio é até um pouco contraditório com aquela outra norma que a gente acabou de ver, porque em geral a descrição vai ser individualizada das unidades, né, e ele dizia que não precisava dos confrontantes, não precisava de ninguém, e aqui diz que precisa do síndico. Então, a manifestação expressa em lei que naturalmente não poderia o provimento modificar, né? Há no provimento ainda a menção expressa de que se o condomínio não tiver sido constituído, vai precisar da anuência de todos os titulares de direitos constantes da matrícula. Não fica difícil perceber que vai ser melhor instituir um condomínio do que pegar a unanimidade de todos os titulares de direitos na matrícula, né? Um outro elemento trazido é a questão do edital, né? E a própria lei faz a menção à necessidade de regulamentação pelas corregedorias. O CNJ também deixou a cargo das corregedorias locais. A gente ainda não fez o nosso. A gente está bem avançado. Boa parte dos institutos que a gente vem discutindo aqui, multipropriedade, todos eles, a gente tem uma regulamentação no Código de Normas, mas esse ponto a gente ainda não chegou lá. É algo, naturalmente, que a gente quer fazer em breve. E a ausência e insuficiência de documentação, ele faz uma menção também ao rito do CPC. É bem interessante, em geral, a gente utilizar essa relação entre CPC e atividade extrajudicial, sobretudo com a jurisprudência, né, porque é muito novo a extrajudicialização. E, enfim, a gente tem entendimentos na jurisprudência muito mais bem formados, com muito mais história, e é interessante a gente utilizá-los também no extrajudicial, né? E aí ele faz a menção ao Código de Processo Civil, que fala da audiência de justificação,
e traz que é um procedimento que não caberia recurso até um indeferimento, ou até eventual, a não ser diante de indeferimento da produção de prova. E aí o provimento 65 traz que, no caso de devolução por nota de exigência, poderá o requerente, né, pedir a reconsideração e, se o registrador entender que não é o caso, ele suscitaria a dúvida. Então, ele cria aí um procedimento recursal, digamos assim, né? Enfim, isso, todo o trabalho que o Instituto fez é fruto do trabalho de muitas pessoas. A gente iniciou a regulamentação da uso capião assim que veio a previsão no CPC. Isso foi sendo desenvolvido. Felizmente, boa parte das nossas regulamentações na Corregedoria Local foram ao CNJ também. Depois, a gente também pôde participar da 13465, ainda como MP e depois com as emendas. Enfim, é um trabalho conjunto e é um trabalho que eu gostaria de fomentar, sabendo que o ADIT reúne as pessoas dos mais diversos locais, para que se faça, assim como o Ibradinho também está fazendo, e é muito importante essa iniciativa. Aqui o site do Instituto, o meu contato, inclusive para facilitar qualquer constituição nesse sentido da sociedade civil organizada. Contem comigo. Obrigado. Antes de passar as perguntas de vocês, veio aqui uma pergunta por escrito e é dirigida ao doutor Alexandre. E tem a minha ainda, tá? Tem a minha em relação à alienação fiduciária no direito de laje. Mas aí eu vou deixar, inclusive, para que vocês partilhem essa resposta. No Judiciário Baiano, vemos relutância de magistrados para aplicação da Lei 9514 de 97. Devedores conseguem eliminar para permanecer no imóvel, bloqueio, matrícula, etc. É dificuldade comum? O que fazer para dar eficácia? E depois pergunta, comunicação do leilão pode ser por telegrama? Bom, a primeira parte da pergunta, precisamos entender um pouco quais são os casos concretos em que essas decisões estão sendo proferidas. Mas, em São Paulo, já quando se tratava do Decreto-Lei 70, os tribunais passaram bastante tempo discutindo sobre a constitucionalidade dos leilões extrajudiciais, já no Decreto-Lei 70. E essa jurisprudência se consolidou, e etc., e isso ficou bastante pacificado, de modo que as decisões que a gente acompanha lá no Estado são no sentido de dar eficácia às execuções e também a retomada do imóvel, tanto pelo credor quanto pelo terceiro adquirente, né? Eu desconheço as decisões aqui do Estado da Bahia, precisava tomar contato com elas para ficar mais familiarizado e avaliar melhor. A segunda parte da pergunta... pergunta sobre a intimação, se é possível via telegrama. Queria só fazer um adendo, doutor Alexandre. Acho que uma das falhas, do mesmo jeito que um outro colega falou aqui sobre juntarmos documentos nos casos de distrato, muitas vezes nós mesmos esquecemos de citar a necessidade do sujeito que quiser discutir qualquer situação dessa de depositar um incontroverso. E, às vezes, a gente não lembra o próprio judiciário, né? O juiz não vê e nós não fazemos o nosso papel de chamar a atenção para isso. E posso dizer, de minha experiência, os casos que nós tentamos chamar a atenção para esse fato de que o sujeito estava discutindo sem o depósito do incontroverso, a partir do momento que o juiz se atinou para isso, os efeitos foram bem mais efetivos. Quanto à forma de intimação do devedor, eu sou sempre por considerar a forma mais conservadora possível, quer dizer, seja telegrama, carta registrada, enfim, toda maneira que possa fazer com que o devedor tome ciência da notícia que quer fazer chegar. Então, imagino que também, na minha avaliação, possa ser por telegrama, mas eu deixo aqui também a provocação para que a gente avalie
qual a maneira mais conservadora e mais segura para o credor fiduciário para fazer essa notícia chegar ao devedor fiduciante, porque, afinal de contas, com essa intimação, vai se iniciar todo o processo de execução e retomada do crédito que foi concedido anteriormente. Mais alguma pergunta? Eu. Aqui. Mais para cá. Tudo bem? Olivar Vitale, advogado. Alexandre, meu amigo. A legislação 9.514/97, ela não previa, até essa última alteração, a intimação do devedor fiduciante para os leilões. Até porque, consolidada a propriedade, ele não teria o que fazer nos leilões em tese. A jurisprudência, desde 2014, salvo engano, uma decisão inicialmente da Nancy Andrighi, passou a considerar necessária a intimação do devedor, mesmo sem a alteração prévia da lei. Minha pergunta é, nós que trabalhamos também com segurança na aquisição de imóveis, se estivermos diante de uma situação em que, anteriormente à lei, o leilão foi realizado sem intimação desses devedores fiduciantes, ou do devedor no caso, mas posterior a essas decisões do STJ, você enxerga risco na aquisição desse imóvel, porque, pelo menos durante o prazo prescricional, desde essa aquisição, esse devedor pode, se sentindo prejudicado, querer anular a eventual alienação futura? Eu vou votar pelo vendedor ou pelo comprador? Pelo comprador. Pelo comprador, evidentemente que a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado, porque pelo prazo prescricional o devedor poderá ingressar com alguma medida de urgência, inclusive para impedir o negócio que está sendo realizado e questionar a falta da intimação pessoal, né? Acho que isso a lei veio resolver, a nova redação da lei resolveu, exceto em relação a essas situações de intimação, todo o resto se resolve em perdas e danos. Então, é um reforço para que se tome cuidado com a questão da intimação, mesmo nas situações anteriores à modificação da lei, né? Então, já que a lei teve o cuidado de depois fortificar ou dar maior eficácia à execução da alienação fiduciária, resolvendo em perdas e danos todos os assuntos que não sejam da intimação, eu imagino que antes dessa situação da lei seja prudente também avaliar com muito cuidado se houve ou não atenção à intimação pessoal do devedor. A alienação fiduciária, ela resolve um problema de garantia básica quando você tem a concessão de um financiamento direto para a aquisição de um imóvel. Só que, regularmente, nós vemos nos dias atuais a utilização desse instituto com 2, 3, 4, 5 imóveis que, somados, garantiriam, eventualmente, uma única dívida. Como é que o senhor analisa essa questão em face da previsão na própria lei de alienação que, com alienação do imóvel ou a sua não alienação depois de 2 leilões, a dívida seria quitada? Se não me engano, é o parágrafo 5º do artigo 27. Eu acho isso uma falha da lei, porque permite que o credor se exonere da dívida, mesmo que o valor alcançado nas execuções não seja suficiente para pagamento do crédito, né? Eu acho que isso foi um erro da lei. E na hipoteca, a gente tem uma previsão expressa de que, se for insuficiente, eu posso continuar executando o patrimônio do devedor. Como a regra geral do Código Civil, no 381, diz que todo o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, não me parece muito razoável que eu possa quitar a dívida dele, mesmo não tendo alcançado o valor no leilão da propriedade fiduciária. Então, me parece possível eu fazer um paralelo com essa regra da hipoteca, com a regra geral do 381 do Código Civil, e também com a questão do enriquecimento sem causa, para continuar a execução no patrimônio do devedor, para alcançar o restante que não foi suficiente na execução da propriedade fiduciária. Eu não acho que seja necessário. Se a dívida for menor, acho que você pode levar um número suficiente de imóveis para a execução. Me parece que você tem uma dívida de 1 milhão, ele pagou 500, você tem 5 imóveis de 200, me parece que tem que levar os 5 para vender os 5 e devolver para ele o excedente. Acho que seria razoável você levar um número que é suficiente para pagamento do seu crédito. Mais alguém, gente? Com relação ao direito de laje, o lajeário precisa de autorização para alocar do proprietário? A princípio, não, né? A princípio, não, porque não está constante como exigência legal na lei. Mas aí vem questões como
Primeiro painel aqui que foi falado da questão da cláusula de vigência. Imagino que eu registre uma cláusula de vigência e tem uma situação parecida com aquela que houve no meu querido clube Flamengo. Nós podemos ter esse tipo de problema, mas, em tese, ao meu ver, não. Não está posto na lei, não é exigência. Posso usar, gozar e dispor. Então, posso, ao meu bel prazer, fazer isso. Eu não posso a preferência com relação à alienação. Bom, o pessoal da organização está levantando a placa aqui já de finalização. Foi uma pena. Minha pergunta ficou no ar, acho que a gente vai levar para o almoço, né, e fica como sugestão aí da DIT um painel exclusivo, né, sobre direito de laje, que eu acho que é uma vedete aí que, conforme eu já tinha dito antes, vai permear muitas e muitas discussões, né, até pela natureza controvertida da sua criação. Tá bom? Muito obrigada a todos e boa tarde e bom almoço.